Bom, gente, quem me acompanha aqui já há algum tempo já percebeu que eu sempre digo o quão importante é o autoconhecimento nessa nossa jornada de encontrar realização profissional, realização pessoal. Então, você pode pensar, poxa, mas o que tem a ver autoconhecimento com ter realização profissional? O que tem a ver autoconhecimento com carreira? Bom, pois é, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu só consegui mesmo me encontrar profissionalmente quando eu adentrei no autoconhecimento, quando eu mergulhei mesmo nisso. E demorou um pouco para cair essa ficha, assim, para eu perceber o quão isso era importante para minha vida. E daí você pode se perguntar, tá, então eu já sei que é importante o autoconhecimento para que eu tenha uma realização profissional, para que eu me sinta de fato feliz em um trabalho, né, para que eu consiga trabalhar com o que eu amo. Mas por onde eu começo? Você pode ter essa dúvida. E esse vídeo é justamente para trazer para vocês vários caminhos que eu percorri e que me ajudaram muito no meu autoconhecimento. Então, aqui eu vou te mostrar 7 passos que você pode aplicar na sua vida para começar a sua jornada de autoconhecimento. O primeiro passo que eu trago para vocês é o seguinte: vocês precisam ter clareza que a gente não é a nossa personalidade. Por mais que isso possa soar estranho para você, sabe? Para mim soou bastante estranho quando me falaram, você precisa se desidentificar da sua personalidade. Eu falei, mas o que é isso? Como assim? Primeiro que eu não entendia muito esses termos, né? E depois eu entendi que era assim, você tem que se desvincular da sua personalidade. E aquilo gerava muita confusão na minha cabeça, porque eu falava assim, poxa, mas se eu sou a minha personalidade, como que eu vou me desidentificar disso? Como é que eu vou me afastar disso? Então eu não vou ser mais eu mesma? Como assim? Aquilo ficava um pouco confuso para mim. Mas o que eu venho te dizer é o seguinte: o que é isso, se desidentificar da sua personalidade? Que só depois eu fui entender o que era e que de fato é importantíssimo. Então é o seguinte: nós não somos a nossa personalidade. O que isso significa? Significa que quando a gente nasce, a gente tá ali na nossa pureza, na nossa essência, né? Estamos totalmente ligados ao nosso eu verdadeiro. E com o passar do tempo, normalmente até os 7 anos, o que acontece é que a gente passa por diversas situações, então a gente vive uma série de coisas, experiências, e tudo aquilo vai moldando a nossa personalidade. Então, o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, do 0 aos 7 anos, a gente vai sendo exposto a uma série de situações que fazem com que tenhamos comportamentos que pra gente é mais favorável. Então, a gente pode achar assim, se eu tiver determinado comportamento vai ser bom para mim. Ou então também a gente pode pensar, se eu tiver o comportamento X ou Y, vai me proteger. Dando um exemplo, como que funciona isso? Digamos assim, uma criança que é muito amorosa, de repente ela começa a demonstrar todo o amor dela e tal, e aquilo é acolhido. Então, ela entende assim: isso é algo bom, vou continuar sendo assim. Mas se de repente ela é reprimida, ela só vai entendendo o que funciona, mas é inconscientemente, não é um raciocínio que ela faz. Se de repente ela age de uma determinada maneira e ela consegue o que ela quer, então ela fala, beleza, vou continuar agindo assim. Se ela começa a gritar e toda vez ela consegue as coisas que ela quer, provavelmente ela vai se tornar uma pessoa adulta que vai gritar para conseguir o que ela quer. Ou se de repente ela é uma criança que gosta muito de falar e daí ela sempre é criticada por aquilo, ou então de repente as pessoas não se importam com o que ela fala, é bem provável que ela se torne uma pessoa adulta mais calada, porque dentro dela já está introjetado algo do tipo, não é seguro eu me expor, não é seguro eu falar.
Só que isso são verdades que ela tem, que a gente adquire e que a gente nem percebe que isso está dentro da gente. E depois, dos 7 aos 14 anos, o que acontece é que todas essas crenças sobre nós, sobre os nossos comportamentos, sobre o que a gente acha que é certo ou errado, sobre os comportamentos que são bons pra gente ou que não são, a forma como a gente atua, sabe? Tudo isso vai ficando mais forte e vai formando a nossa personalidade. Isto é, então qual que é o resumo de tudo isso? Que a nossa personalidade, ela nada mais é do que uma junção de várias experiências que a gente teve e de entendimentos que a gente teve sobre aquilo. E daí a gente criou determinados comportamentos. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a gente precisa estar disposto a se desidentificar disso que a gente achou que era bom, que era verdade pra gente, se de repente forem comportamentos que não são bons pra gente. A gente vê que são comportamentos nocivos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Não adianta a gente também ficar assim, vamos dizer, então eu me conheço, começo num trabalho de autoconhecimento e aí eu percebo que eu tenho determinadas características, né? A minha personalidade tem algumas características, algumas características que não são tão favoráveis para o que eu quero, né? Ou a forma como eu me relaciono com as pessoas não é tão legal. Enfim, eu vejo alguma sombra ali. E tem muita gente que leva isso como uma muleta também. Do tipo, não, mas minha personalidade é assim assado. Eu sou assim, eu não vou mudar. E isso é um impeditivo muito grande pra gente alcançar alguma coisa na vida. É uma barreira gigantesca. Por isso que é importante a gente perceber que somos muito mais do que a nossa personalidade e não ficarmos nessa coisa da chamada síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, porque isso não leva a gente a nada. Então, esse é o primeiro passo para a sua jornada de autoconhecimento. O segundo passo é o seguinte: você precisa estar disposto ou disposta a acolher tudo que vem nesse processo, porque provavelmente você vai ter que revisitar muitas coisas que você viveu na sua infância, no seu passado, e pode ser que algumas coisas você não queira se lembrar, mas provavelmente se você não quer se lembrar é porque são coisas que te marcaram de alguma forma, te feriram. Então, curando isso pode te ajudar muito. Então, a gente tem que ter essa disposição para olhar o que aconteceu com a gente, olhar também o que a gente gostava, o que a gente não gostava, olhar as nossas sombras. E tudo isso é muito rico pra gente e precisa ser um processo muito amoroso, de acolher mesmo, porque quantas vezes a gente faz determinadas coisas e se arrepende, fala, poxa, porque eu fiz isso e tal. Então, é um momento também desse acolhimento, dessa compaixão, né, para com a gente mesmo, porque às vezes é mais fácil a gente falar para as pessoas, poxa, tem que perdoar, ou às vezes até é mais fácil perdoar alguém do que a gente se perdoar. E tudo isso atrasa muito a nossa evolução, sabe? Como pessoa, como profissional. Enfim, tudo isso, assim, por mais que possa parecer até um pouco desconexo, falando assim, com relação a conseguir se encontrar profissionalmente, o fato é que o autoconhecimento, ele é a chave para isso tudo, ele é a base, sabe? Então, por isso que eu não me canso de repetir que sim, a gente tem que ter disposição para o autoconhecimento, tem que estar aberto, tem que estar de coração aberto para se conhecer, para conhecer todos os nossos lados, sabe? Para revisitar nosso passado, nossa infância. Tudo isso vai trazer insights de quem somos, sobre o que queremos, quais são os nossos valores, e tudo isso vai ajudar muito, muito a gente a se encontrar profissionalmente, a saber de fato o que faz mais sentido pra gente, sabe? Na hora de escolher alguma coisa.
É um processo profundo, é um processo muito rico, muito bonito, muito gostoso. Tem também seus altos e baixos, mas é super importante. Então, a partir do momento que você se dispõe a olhar o seu lado luz, o seu lado sombra, a curar de repente várias coisas que te atrapalham, sabe? A perdoar, a superar coisas que já aconteceram, tá disposto, né? Não assim, simplesmente superar e tal, mas olhar com outros olhos, olhar com olhos de aprendizado, a gente começa a se tornar cada dia uma pessoa melhor e se conhece mais, sabe? Aceita os nossos defeitos, aceita mais os defeitos das outras pessoas, vamos dizer assim, né? E isso vai, como um todo, como a gente é formado por várias partes, não só a parte profissional, então isso, se conhecer, conhecer as nossas limitações, vai ajudar muito nessa parte de desenvolvimento profissional também, tá? E o terceiro passo que eu deixo para vocês é o seguinte, é uma ferramenta que eu já usei algumas vezes e da última vez eu fiz ela de uma forma mais completa, que se chama Linha da Vida. Ela vai te trazer uma série de informações e até insights sobre você mesmo. Essa linha da vida você deverá construir da seguinte forma, de 7 em 7 anos, tá? Setênios. Então, você vai escrever fatos que aconteceram durante a sua vida, do 0 aos 7 anos, depois dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 e assim por diante até o dia de hoje, até a sua idade atual. E você vai colocar fatos que te marcaram, tanto acontecimentos que te trouxeram alegria, quanto acontecimentos que te trouxeram medo, tristeza, ressentimento, desapontamentos, todas essas coisas. Escreve o que aconteceu, como você se sentiu. Talvez você não lembre de algumas coisas que aconteceram na sua infância e você pode perguntar também, né, de repente para o seu pai, para sua mãe ou para alguém que te criou, perguntando, aconteceu alguma coisa que você acha que foi muito marcante na minha infância, tal? Escreve tudo o que eles te falaram, porque isso pode trazer alguns insights sobre a forma como você lida com a vida hoje, ou sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, até isso pode te ajudar. Uma coisa que você também pode fazer que é bem legal, eu fiz e me trouxe bastante insight, foi assim, vai percebendo o que foi acontecendo que de repente fez com que você mudasse o seu comportamento. Se teve algum fato ali que te marcou e você falou, nossa, depois daquele dia eu não fui mais a mesma, eu comecei a ter um comportamento assim assado, eu me fechei, ou de repente eu me senti com medo, enfim. Escreve tudo isso, é bem importante, tá bom? Um quarto passo que eu deixo para vocês e também vai ajudar bastante é você listar os seus pontos fortes. Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Escreva também o que é importante para você, o que é de fato importante. Isso vai te ajudar bastante quando você for escolher alguma carreira, alguma profissão, porque você vai querer que aquilo esteja dentro da sua atuação profissional. E com relação aos seus pontos fortes, talentos, você pode colocar também comportamentos que você acredita que são muito bons para você. Então você lista tudo isso e isso também vai te ajudar a, de repente, em momentos da sua vida que você possa estar ali mais desanimado, desmotivado, sabe? É importante você olhar e falar, poxa, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, meu ponto forte é esse, aquele, eu tenho esse talento, então pera lá. E daí você consegue olhar a situação mais de fora e levantar de novo a sua autoestima, sabe? Assim, é muito importante, é bem legal isso. Sem contar que você ainda vai utilizar tudo isso para pensar em alguma carreira, alguma atuação profissional onde você possa usar tudo isso. Fora isso, você ainda vai conseguir utilizar toda essa sua lista de talentos, habilidades e valores para perceber uma
profissão, uma carreira onde você possa utilizar tudo isso, onde você possa ter esses seus valores de fato presentes. Um quinto passo que eu deixo para vocês é fazer uma outra lista, só que agora é de pontos a melhorar. Quais comportamentos, quais atitudes você percebe que não tá te levando para frente, que você mais repete, que te prejudica? E depois que você fizer essa lista, você olha bem, olha com carinho e com muito amor a você e a sua vida e fala assim: poxa, o que eu quero manter aqui? O que eu não quero manter aqui? E toma uma decisão de aquilo que está de fato te atrapalhando, tirar da sua vida. O que eu te digo é assim, é a coisa mais fácil do mundo? Isso vai acontecer do dia para a noite? Não, não vai acontecer. Só a decisão, por si só, ela não vai ter tanta força assim. Mas ela já é um primeiro passo. Então, o importante é todo dia você olhar e falar, poxa, estou fazendo menos isso, ou de repente eu estou tentando o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor para que isso mude, porque como os comportamentos a gente adquire fazendo algo repetidas vezes, então, e muitas vezes a gente tá ali anos fazendo aquelas mesmas coisas, então a gente precisa ter um pouco de compaixão com a gente, o que também na maioria das vezes não é tão simples assim, porque o que aconteceu comigo, por exemplo, né, e ainda acontece às vezes, é assim: poxa, mas eu já vi que isso é ruim, eu já vi que isso me prejudica, por que que eu não consigo mudar esse negócio? Eu já quero mudar, por que que eu tô fazendo isso de novo? E algumas coisas demoram meses, demoram anos, mas você consegue. Teve muita coisa que eu já consegui mudar, muitas, e é super possível, só que tem que ter persistência, né? Tem que ter persistência, tem que querer demais mudar. E depois você vai vendo que depois que você toma essa decisão mesmo de alterar comportamentos, hábitos que não estão te levando para frente, você vê como sua vida começa a mudar, sabe? Ela começa a mudar drasticamente. E isso é maravilhoso, então isso motiva. Então olhar os comportamentos que não te levam para frente é super importante, mas não só olhar, alterá-los também. E precisa ter bastante persistência e disciplina para que isso aconteça, mas é super possível. Um sexto passo, que é algo que ajuda também muito no autoconhecimento, é contar com a ajuda de alguém. E quando eu digo contar com a ajuda de alguém, não necessariamente precisa ser um psicólogo, uma terapeuta. É claro que pode ser, mas quando a gente se relaciona com alguém, por exemplo, um parceiro, uma parceira, ou quando a gente mora com algumas pessoas, são pessoas que a gente convive muito, então a gente se vê muito nas nossas sombras, nos nossos defeitos, vamos dizer assim, né, que a gente costuma falar, mas nas nossas dificuldades, assim. Então, é interessante se for uma pessoa ou talvez um amigo, algo assim, que é uma pessoa muito próxima de você, você pode conversar com essa pessoa e falar assim: olha, eu estou querendo melhorar nisso, toda vez que eu fizer isso, você pode me ajudar? Você pode me apontar que eu estou novamente fazendo isso? Porque o que pode acontecer é que é algo tão natural para você, mas tão natural, que pode ser muito difícil você ver isso. Você vê uma vez, mas de repente você tá ali no dia a dia tal e tá fazendo aquilo e até magoando pessoas ou até se distanciando de quem você é mesmo e nem percebe. E se alguém falar com você sobre isso, falar: olha, de novo você fez isso ou fez aquilo, e falar de uma maneira amorosa, vai te ajudar muito. Até tem um livro do Osho onde ele fala assim, né, que os relacionamentos, eles são primordiais para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução como pessoa, né? Porque muita gente fica, às vezes, muito tempo ali falando: nossa, eu já tô ótima, eu tô super evoluída, estou maravilhosa. E daí não quer se relacionar com ninguém. Isso até aconteceu comigo, porque eu falei assim: ah, não, nossa, dá tanto trabalho, é tão difícil. E a pessoa se fecha e fala assim: não, mas eu tô ótima, eu tô maravilhosa, eu tô super bem aqui, já me conheço, né? De repente fala assim: não, minha autoestima já tá ótima, eu tô...
E depois, quando você começa a se relacionar com alguém, você percebe que você ainda tem muitas dificuldades e coisas que você não superou ainda, né? Mesmo porque essa parte de autodesenvolvimento, autoconhecimento é uma jornada, é uma coisa assim interminável mesmo, porque todo dia tem informações novas que você descobre sobre você mesmo, sabe? E então, de fato, as pessoas com as quais nos relacionamos, principalmente pessoas que são difíceis, às vezes num trabalho ou numa família, mostra lados nossos que a gente tem que melhorar, né? Mostra o nosso lado que de repente precisa ser mais tolerante, mais paciente. Se de repente tem algumas pessoas que te tratam mal e tal, também tem um significado aquilo, né? Será que não é um momento de você se posicionar mais? Enfim, sempre tem um porquê. Eu entendo assim que tudo que vai acontecendo na vida da gente e até as pessoas que a gente encontra, independente do local que a gente encontre, essas pessoas elas estão cruzando o nosso caminho por algum motivo. Então, se tem uma pessoa na família que a gente não se dá bem, se tem um relacionamento que a gente tem problema, se tem uma pessoa na família que a gente não se dá bem, é o momento da gente usar isso a nosso favor, como autoconhecimento, do tipo, o que eu preciso aprender com essa situação, o que eu preciso aprender com isso. Às vezes no calor do momento, putz, a gente já sai xingando a pessoa, não tá nem aí, mas depois, se você respirar e observar, sempre tem um aprendizado, sempre tem algo a nos acrescentar. Então, mesmo aquela pessoa difícil e que muitas vezes a gente quer mais ver a pessoa longe, e essa situação, com certeza, ela vai trazer uma série de informações que vai ajudar a gente no nosso autoconhecimento. E o sétimo e último passo, que também ajuda bastante no autoconhecimento e me ajudou muito, ainda me ajuda, é a meditação. E daí vocês já vão querer tacar pedra em mim, porque tem um monte de gente que fala: ah, eu não consigo meditar, esquece, isso não é pra mim. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando você já coloca de cara uma barreira, eu não consigo isso não é pra mim. A sua mente, ela já entende que não é e ela não vai se esforçar para aquilo, porque é seu ego colocando essas barreiras todas, porque é muito mais fácil você não ter que se esforçar para fazer isso. E a gente nunca aprendeu isso na escola, a meditar. Às vezes a gente olha com muito preconceito, né? Ah, isso aí é para pessoa espiritualizada, isso aí é lá para o pessoal da Índia, é para budista, sei lá. A gente pode ter ali uma série de preconceitos, mas o fato é que meditação é algo muito mais simples do que se parece. A gente não precisa ficar ali em posição de lótus, com a perninha toda cruzada e fazer uma série de coisas. A meditação em si, ela consiste em estar presente no momento presente. Quando a gente está presente, a gente consegue observar o que está acontecendo internamente, o que está acontecendo com os nossos pensamentos, o que está acontecendo ao nosso redor. A gente fica com os sentidos mais aguçados, sabe? Então, por isso que normalmente quando a gente começa com prática de meditação, a gente fala assim: nossa, mas eu tô ouvindo tudo do lado. Eu tô ouvindo o passarinho cantar, eu tô ouvindo o vizinho gritar, eu tô ouvindo. E isso é muito comum. E tá tudo bem, porque os nossos sentidos, eles ficam muito mais aguçados quando a gente tá num estado mais relaxado, meditativo. Então, o que eu indico para vocês, para começar, é respirar e prestar atenção na sua respiração. Então, se você fizer 1 minuto, 2, 3 por dia, é algo que já vai te conectar com você mesmo. E como você vai fazer isso na prática? Você simplesmente, de repente, assim que acordar ou antes de dormir, você pode se sentar de uma maneira confortável, fazer 3 respirações profundas. Então, puxa o ar, solta bem lentamente, puxa o ar, segura um pouquinho,
solta bem lentamente. Faz isso 3 vezes. Você vai ver que só fazendo isso, as suas ondas cerebrais elas já vão dar uma acalmada e você vai ficar mais presente. A gente tem dificuldade de ficar sem pensar em nada. E você pode me dizer, olha, mas eu tenho muita dificuldade de ficar sem pensar em nada. Os pensamentos ficam vindo toda hora. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Pois é, eu também sou uma pessoa que tem uma ansiedade, né? Assim, faz parte, vamos dizer, da minha personalidade. Então, a meditação justamente ela serve para acalmar essa mente toda barulhenta e se conectar. Então, quando a gente para e respira e fica só prestando atenção no ar entrando e no ar saindo, a gente consegue se distanciar um pouco dos nossos problemas, do que a gente está vivendo. A gente consegue se conectar de fato com quem a gente é. Somos seres humanos, ao mesmo tempo divinos, seres divinos, com nossa luz, com nossas sombras. E acolher o momento presente, sabe? Assim, sem julgar, sem pensar que é bom ou sem pensar que é ruim. Quando vem os pensamentos, a gente pode perceber eles e também não julgar. Como que é isso na prática? A gente está lá prestando atenção na respiração, ar entrando e saindo. Daqui a pouco começa a vir vários pensamentos do tipo, nossa, esqueci de pagar tal conta. Nossa, esqueci de colocar o lixo na rua. Sabe, assim, começa a vir um monte de coisa. E daí a gente só fala assim, olha só, eu pensando sobre isso. Então você observa aquele pensamento de fora. Você olha como se fossem nuvens, elas passam e você volta para o seu estado de conexão, estado meditativo. E isso vai te trazer muitos insights. Eu não digo que te traga na hora, às vezes até vem alguma coisa, mas você vai ver que com o passar dos dias vai vindo muito insight, muita ideia do que você poderia fazer, de como você poderia resolver determinadas situações, no que você poderia trabalhar. Sabe assim, começa a vir muitas coisas que você às vezes pede mesmo, sabe, no seu íntimo. E esse momento também você, no final da meditação, você até pode conversar, sabe, com o seu anjo da guarda, com o seu mentor espiritual, com o que você acreditar, ou com o seu subconsciente, né? E de repente pedir, sabe, falar assim, qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Eu quero ser feliz profissionalmente, o que eu tô fazendo de errado? O que tá me faltando? Enfim, pede algum insight, sabe, sobre a sua vida profissional. Eu fiz isso durante um tempo e começam a vir as respostas. E a meditação, ela te ajuda nisso, sabe? Ela também vai te mostrando quem você é realmente. Porque é como se você se visse sem os seus medos. É muito interessante. E é uma coisa tão simples, né? Conforme você vai pegando a prática, você vai também, com o passar dos dias, você vai vendo que você vai conseguindo ficar mais tempo, porque é uma sensação muito boa, é muito gostosa. E o que eu faço depois da meditação também é alguns exercícios de gratidão, sabe? Pela minha vida, por tudo que eu tenho, ou a gratidão até por coisas que eu ainda não alcancei. E é maravilhoso, porque isso eleva a sua vibração, além dessa parte de autoconhecimento, eleva a sua vibração, seu dia fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. Hoje em dia, quando eu não faço meditação, eu percebo que eu fico muito desconectada de mim, sabe? Eu começo a entrar num ritmo assim de raiva, de ansiedade, enfim, parece que meu coração fica todo agitado, eu fico muito ligado no 220, eu já sou meio ligado no 220, então me ajuda muito a me centrar, ter esses momentos de conexão. Tá bom, gente? Então esse é o vídeo de hoje, para que vocês comecem a sua jornada de autoconhecimento. Te desejo boa sorte nessa caminhada e te aguardo no próximo vídeo.